Salve a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar Deus nos tocar, nos envolver com a presença do Senhor nesse momento, nessa hora. E falar da palavra dele é a melhor coisa que nós temos para fazer, não é mesmo? Se alimentar dela, então, nem se fala. Porque ela nos ajuda a todas as situações da nossa vida, amém? E aqui no Salmo 72 diz assim: ó Deus, dá ao rei os teus juízos, a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos seus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará aos filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que emudecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. Ele e todos os reis se prostrarão perante a todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadece-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência. Preciso será o seu sangue, os olhos dele, e viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. Continuamente se fará por ele oração, e todos os dias te bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais e filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhes chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, os de Deus e de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da tua glória. Amém? O Senhor Jesus, Ele quer que nós estejamos com os ouvidos atentos à sua voz e inclinarmos na presença do Senhor para compreender a palavra dele. Porque Ele só nos dá sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento da palavra se nós ouvirmos e lermos a palavra, né? Porque a palavra do Senhor é bem clara. E aqui, né, o Deus, Ele é um Deus de juízo, né? E a tua justiça a nós, filho do rei. Então ele faz a justiça sobre as nossas vidas. Ele nos honra, né? E exalta o nome dele sobre as nossas vidas. E ele julga o povo, nós, povo do servo de Deus mesmo, nos prova e nos julgará o teu povo com justiça, aos seus pobres com juízo. Então assim, a toda criatura ele prova. Todos nós somos provados para ser aprovado.
É claro essa palavra. Né? Jogará os filhos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Ele tira o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, porque nós não lutamos contra o ser humano que atua muitas vezes na vida de quem deixa ser usado por Satanás para nos oprimir, para nos machucar, com palavras, com atitudes, mas o Senhor ele não tira esse opressor que está dentro desse povo que são usados por inimigo e tira de nós todo o mal e ele livra toda a nação, todo o povo, aqueles que clamar e pedir ao Senhor, ele tirará, né? Por isso que ele fala que julgará o aflito do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantarão os opressores. Então estão sendo oprimidos por Satanás através de almas, de vidas, entendeu? Por isso que a gente tem que conhecer a palavra, conhecereis a verdade vos libertará, conhecereis o caminho de Cristo, o verdadeiro, né? Aquele que morreu na cruz, estocou esses 3 dias, sua morte ressuscitou por amor ao mundo inteiro, para a gente seguir Ele, servir Ele, né? E muitos ainda não querem atentar com essa situação, né? A gente tem que temer o Espírito de Deus, não ao homem, né? Temer ao encanto durante o sol e a lua, de geração em geração. Nós temos que ensinar nossos filhos no caminho de Jesus Cristo, para que eles ensinem nossos netos, bisnetos, e ensinem. De geração em geração será pregada a sua palavra. Pode passar geração em geração. É assim que faz, morre. Nós vamos morrer um dia, nossos filhos vão ficar para pregar a palavra, nossos netos, bisnetos e tudo mais. Geração em geração, como está dizendo aqui. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que emudecem a terra. O Senhor não manda chuva para molhar as suas plantações, e realmente não faltar água para nós bebermos. Ele emudece a terra com a sua água, com a sua presença, né? Ele descerá para nos dar alimento. Ele não deixa nos faltar nada. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Então, a lua, a chuva, o vento, a tempestade, ele criou os tempos, né? Ele que criou o céu, a terra, o mar, o vento, a tempestade, a nós, a toda criatura, todos os viventes dessa terra, animais, tudo. Foi Ele que criou. Ele que fez florescer, né? Seus dias, né? Nos seus dias florescerá o justo. Nos nossos dias, de tempos em tempos, nos florescerá a nossa vida diante do Senhor, né? E justo somos nós, devemos ser justos, verdadeiro, honesto, como Jesus. E Ele trará em nós a abundância de paz enquanto durar a lua, durar todo o tempo. A lua, o sol, Ele trará paz. Se somos justos, honestos como Ele trará paz para o nosso coração. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. O Senhor domina tudo, todas as coisas. É tudo dele, todo feito por Ele. E assim não será diferente. Mas Ele tem uma outra palavra que Ele dá um domínio sobre nós e que nós faremos obras maiores do que Ele. Onde está a nossa confiança no Senhor, a palavra? Né? Aqueles que habitam no deserto inclinarão ante Ele e os seus inimigos lamberão o pó. O Senhor, Ele cuidará dos nossos inimigos da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja. A gente só deve confiar. A gente pode passar o deserto, podemos passar qualquer situação, mas Jesus está conosco em todas elas. Ele se cala, mas está com os ouvidos atentos à voz dele, a nossa voz para não. E Ele fará o que tem que ser feito em nossas vidas.
Não se despreocupe com Isaías vai atrás de mim e, né? Ele fará. Nós faremos, né? A única coisa que tem que acreditar é obedecer a palavra e acreditar nele, confiar nele, sabendo que ele fará todas as coisas sempre. Aqueles que habitam perdão, a gente já falou aqui, né? Que aqueles que habitam no deserto, não é a porta onde a gente habita. Nós estamos com o Senhor em todo lugar. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E você tem buscado os dons do Espírito? Dom de visão, de cura, de libertação, de tradução de línguas, variações de línguas. Você tem buscado os dons do Senhor Jesus na sua vida? Nós temos que buscar. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Todos se prostrarão diante do Senhor. Pois a palavra dele, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará teu santo nome. Assim será feito. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem ajude. Ele ajuda a todos nós que clamamos de joelhos, todo tempo em oração, de qualquer forma, clamando a Ele por justiça, por misericórdia, e clamamos a Ele, Ele atende. Então Ele nos dá a nossa necessidade que nós temos e o que precisamos, né? Vamos continuar clamando a Ele e confiar, porque compadece-se ao pobre, do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Ele conhece eu e você, como eu sempre costumo dizer, Ele conhece a mente, coração, caráter, querer e as dificuldades de cada um. Ele sabe quem é o pobre e o necessitado. E Ele nos salva, nos liberta, Ele nos ajuda todo o tempo. Ele livrará as almas do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. O Senhor deu o sangue dele por nós, pelo mundo inteiro. Será que nós faríamos a mesma coisa por alguém? Então aqui, Ele deu o nosso sangue. Ele nos livra nossas almas do engano, da violência. E o nosso sangue dos olhos daqueles que é o nosso mal. Ele nos esconde. E viverá e lhe dará do ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele oração em todos os dias. O bendirão. Nós todos os dias temos que orar, jejuar, clamar e benzer o nome do Senhor Jesus. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os homens dos montes, e seu fruto se viverá como o Líbano, e dos da cidade florescerão como a erva na terra. Então nós imagina um punhado de trigo sobre os cumes de monte, e o seu fruto não haverá o Líbano, e os dias da cidade florescerão como a erva da terra. Nós temos que pregar a palavra do Senhor, porque quando a gente coloca, né? Porque quando a gente usa farinha, a gente não faz um bolo e o bolo cresce. É a mesma coisa o punhado de uma oração, de um jejum e de pregar a palavra. Pôr um punhadinho da palavra do Senhor no coração de alguém. Bem, eu vejo essa parte dessa forma, né? Porque quanto mais a gente planta na vida de alguém o amor de Cristo, até só falar para a pessoa que Jesus te ama, já está plantando uma semente. E vai florescer no tempo do Senhor, né? Vai crescer, né? O nome do Senhor Jesus será sempre glorificado. O seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome irá propagando de países filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, e todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Então é isso que eu estou acabando de falar.
Toda a palavra tem que ser pregada em cada canto dessa nação. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará seu santo nome. E aí foi espalhado o nome do Senhor. Né? Nós temos que espalhar o nome do Senhor Jesus. As bênçãos que a gente recebe, temos que comentar para que o mundo saiba o poder dele. Né? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, e só Ele faz maravilhas. Só Ele faz maravilhas. Nós somos instrumentos que Ele usa-nos para fazer as maravilhas dele. E bendito seja para sempre o seu nome, glorificado, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém? Que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos cheios da glória do Senhor. Que o Senhor realmente possa derramar sobre nós os dons espirituais. Os que eu ou que todos já tiverem, Deus possa usar com sabedoria, discernimento, conhecimento e entendimento da palavra. E ao tudo ao nosso derredor, não sejamos confundidos, nem envergonhados, nem enganados. Mas aqueles que não têm dom nenhum, que Deus faça você buscar a presença do Senhor Jesus e receber os dons espirituais. E ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te envolva na presença dele e faça uso da sua vida na terra, conforme a tua vontade e teu querer. E tudo aquilo que não for do Senhor cai por terra, mas a vontade do Senhor permanece na tua casa e na tua vida. É que eu oro e te peço, Senhor, abençoa cada um desses que ouvir para esta palavra e possam compreender o profundo. Eles buscam a tua palavra profundamente e tenham sede em te servir em espírito e em verdade. E que o Senhor realize o querer que a gente efetuar o teu mover. É que eu oro e te peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.